Cara, depois desse jogo 3, essa série começou a parecer que terminaria em 5 jogos para o Oklahoma City Thunder. E não porque o San Antonio Spurs não tivesse talento, não porque Victor Wembanyama não estivesse jogando em alto nível, mas porque o time simplesmente parecia sem forças. O primeiro jogo foi uma batalha absurda, decidida apenas depois de 2 prorrogações. Os titulares tiveram que ficar em quadra por minutos insanos. E nos jogos 2 e 3, dava para sentir que o Thunder tinha sugado completamente a energia desse elenco. Então, chegando no jogo 4, a dúvida já não era mais se o Spurs fazia algum ajuste tático. A verdadeira pergunta era, esse time ainda tem algo sobrando no tanque? E aí eles vão lá e seguram o Thunder em apenas 82 pontos. O mesmo Thunder que tinha acabado de marcar 123, acertando 17 bolas de 3 e parecia ter controle total da série. De repente, foi arrastado de volta para a realidade com um ataque completamente travado. E o jogo 4 revelou 4 coisas fundamentais sobre o rumo real dessa série. E a quarta é disparado a mais importante de todas. Galera, e antes de começar esse vídeo eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Primeiro de tudo, você sabia que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então, a gente tá com uma corrida para bater 100k de inscritos até o final do ano. Me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo quem vocês acham que vão vencer o próximo jogo 5 da série entre OKC e San Antonio Spurs. Fez tudo isso, agora podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Mas começando do início, a primeira coisa que precisa ficar clara é: o Wembanyama não deixou desastres do jogo 3 virar um novo normal. O jogo 3 do Wemby foi bem estranho, pra falar a verdade. Sim, ele ainda terminou com 26 pontos, então não foi como se tivesse desaparecido completamente da partida. Mas foi a primeira vez na série em que Oklahoma City conseguiu fazer o impacto dele parecer menor. Ele pegou apenas 4 rebotes no jogo inteiro, incluindo somente 1 no segundo tempo. E para um cara que abriu essa mesma série com 41 pontos e 24 rebotes, isso muda totalmente a sensação do confronto. Então, chegando no jogo 4, a preocupação já não era: será que o Wemby consegue pontuar? A verdadeira questão era se ele ainda tem energia suficiente para dominar o jogo do jeito que o Spurs precisa. Porque se o Wembanyama entrasse em quadra apenas aceitando arremessos de média e longa distância, sem atacar o ar e sem controlar os rebotes como aconteceu no jogo 3, então essa é exatamente a versão dele que o Oklahoma City consegue sobreviver enfrentando. Só que no jogo 4, ele voltou a aparecer aquele monstro absurdo do jogo 1. Terminou a partida com 33 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 3 tocos e ainda teve um plus-minus de mais 29 em quadra. Mas a melhor parte nem foram os números, foi a forma como San Antonio voltou a transformar ele em uma ameaça real perto da cesta. No começo do jogo, ainda tiveram alguns arremessos de fora que me fizeram pensar: cara, você precisa atacar o aro. Só que conforme a partida foi passando, o Spurs começou a colocar ele em movimento. Usaram ele o tempo inteiro no pick and roll e voltaram a levantar aquelas pontes aéreas impossíveis para o Wemby finalizar lá em cima. E é aí que a gravidade ofensiva dele fica completamente absurda. Quando o Wembanyama corta em direção à cesta, literalmente toda a defesa precisa reagir para tentar sobreviver à jogada. E sem exagero, ele provavelmente já tem a maior roll gravity que a NBA já viu. Porque o cara é gigantesco, tem um alcance ridículo e qualquer passe minimamente bem colocado vira praticamente uma enterrada automática. Então, se a defesa atrasa meio segundo sequer, já era. É enterrada na cabeça. E se os defensores entram em pânico tentando fechar nele, o Wemby já evoluiu o suficiente como passador por chutadores livres imediatamente. É assim que o ataque do Spurs começa a funcionar de verdade. Eles entram no garrafão, obrigam a defesa a ajudar, a bola volta para fora e de repente o Oklahoma City começa a correr desesperadamente atrás da rotação defensiva. É literalmente uma máquina de lavar tática. E aí o Spurs deixa de ser um time parado esperando o Wembanyama inventar alguma jogada individual. Eles passaram a fazer o Thunder correr atrás deles. Teve uma posse que resume perfeitamente isso. O Devin Vassell atacou a cesta, soltou a bola no canto, ela girou rapidamente ao redor do perímetro e acabou sobrando pro De'Aaron Fox no topo da quadra matar uma bola de 3 completamente livre. E isso aí é o verdadeiro basquete do San Antonio Spurs. Foi exatamente essa identidade ofensiva que eles conseguiram recuperar no jogo 4. Agora, a segunda coisa importante que esse jogo mostrou foi como San Antonio finalmente conseguiu sobreviver sem depender totalmente do Wembanyama controlando cada segundo da partida. Porque honestamente, isso já estava virando um dos maiores problemas da série. O Wemby ainda conseguia dominar os minutos dele em quadra, mas mesmo assim, o Spurs continuava sofrendo. O jogo 3 foi o maior exemplo disso. San Antonio começou a partida com uma sequência de 15-0. O Wembanyama saiu de quadra com o Spurs vencendo por 19-4. E praticamente no piscar de olhos, o Thunder já tinha cortado a diferença para 21-16 enquanto ele descansava. E esse tipo de sequência deixa qualquer torcedor doente, porque basicamente passa a sensação de que o time não existe sem um Wemby em quadra. Foi exatamente por isso que o jogo 4 teve tanto peso. Não era mais sobre descobrir se o Wembanyama conseguiria voltar a ser dominante, porque sinceramente ele já vinha fazendo a parte dele na série inteira. A verdadeira questão era: o resto do elenco conseguiria
parar de tratar cada minuto sem o Wemby como se fosse apenas uma luta para sobreviver? E no jogo 4, finalmente o resto da equipe apareceu de verdade. Claro, plus-minus não conta toda a história, mas dessa vez a sensação da partida combinava completamente com os números. Dylan Harper terminou com mais 25, Stephon Castle também com mais 25, Devin Vassell fechou com mais 27. E em vários momentos dessas rotações da segunda unidade, o De'Aaron Fox fez um trabalho excelente controlando o ritmo e acalmando as posses de bola. Inclusive, teve um passe dele para o Cornet terminar numa enterrada logo no começo do jogo, que foi extremamente importante, porque ali já dava para perceber uma diferença clara. Pela primeira vez desde o jogo 1, o Spurs não parecia mais um time com apenas um ponto seguro, enquanto todo o resto era um puro caos. E aqui eu realmente preciso dar os créditos para o Devin Vassell, porque esse cara joga muita bola. O box score não vai fazer ninguém arregalar os olhos, porque terminar com 13 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e mais 27 parece ok no papel, mas a influência dele foi muito maior do que os números mostram. Ele estava literalmente em todos os lugares da quadra, marcando Shai Gilgeous-Alexander individualmente em altíssimo nível, cortando linhas de passe o tempo inteiro, acelerando a transição, trazendo energia. Foi um dos principais responsáveis por fazer San Antonio parecer vivo novamente, ao invés de um time apenas esperando o Wembanyama fazer alguma insanidade. E teve uma sequência que resumiu completamente o espírito desse jogo. O Vassell contesta o arremesso do SGA, a bola sobra solta, o Spurs dispara em transição e de repente Dylan Harper levanta uma ponte aérea para o Stephon Castle, e não para o Wemby. Essa jogada foi praticamente o retrato da partida inteira. Defesa intensa, atividade, velocidade, confiança e os jovens do Spurs correndo a quadra antes mesmo da defesa de OKC conseguir se organizar. Eles deram ao Thunder um gostinho do próprio remédio. E isso foi exatamente o que estava faltando quando o San Antonio parecia morto fisicamente nos jogos 2 e 3. O jogo 4 não foi apenas sobre o Wembanyama precisar ser sobrenatural mais uma vez. Foi sobre o time ao redor dele finalmente devolver alguma ajuda de verdade. O Fox foi gigantesco nesse jogo. Ele entregou exatamente o tipo de atuação que o Spurs precisava dele nessa série. 12 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e talvez o dado mais importante de todos, 0 turnovers. Sinceramente, pegar 10 rebotes tendo o tamanho dele, ainda mais jogando com o tornozelo claramente limitado, é absurdo. E é justamente por isso que antes da série começar, eu colocava o Fox como um dos jogadores mais importantes do confronto. O controle de bola dele e a capacidade de proteger a posse contra essa defesa sufocante do Thunder são extremamente valiosos. E o jogo 4 foi o maior exemplo disso até agora. Stephon Castle e Dylan Harper também voltaram a ter impacto, e a evolução do Castle dentro dessa série está sendo surreal. No jogo 1 ele cometeu 11 turnovers, no jogo 2 foram 9, e naquele momento parecia que o Spurs simplesmente teria que aceitar isso. Afinal, estamos falando de um armador de segundo ano enfrentando talvez a defesa de pressão mais brutal da NBA em plena final de Conferência Oeste. Só que aí veio o jogo 3, mesmo na derrota ele perdeu apenas uma bola. E no jogo 4, apenas um turnover novamente. Isso é impressionante de verdade. Tem jogador que leva uma campanha inteira de playoffs para aprender a lidar com esse tipo de pressão. E alguns nunca conseguem corrigir esse problema. O Castle basicamente resolveu uma das maiores falhas do jogo dele em menos de 48 horas. E aí chegamos ao Dylan Harper, que pareceu muito melhor do que no jogo 3, mesmo claramente ainda lidando com a lesão. E teve uma jogada no fim da partida que resumiu perfeitamente o talento dele. Ele divide a marcação dupla no drible e explode para uma enterrada violenta em cima do Jalen Williams. Eu me peguei pensando durante o jogo inteiro, cara, esse moleque ainda é um rookie. Mesmo assim, ele continua aparecendo nos maiores momentos sem demonstrar hesitação nenhuma. A pressão não muda o jeito dele jogar. E o mais assustador é que ele continua entregando atuações gigantescas, mesmo jogando no sacrifício fisicamente. Mas agora chegamos à terceira coisa que você precisa entender sobre esse jogo. San Antonio finalmente recuperou parte da fisicalidade que tinha mostrado no jogo 1. Não no mesmo nível absurdo daquela estreia da série, mas foi o suficiente para impedir que o OKC continuasse controlando completamente o ritmo da disputa. O Spurs voltou a vencer a batalha dos rebotes por 52-47, ganharam os pontos no garrafão por 50-36. E talvez o dado mais impressionante, fizeram 18 pontos em transição rápida, enquanto o Thunder marcou apenas 7. E esse número é gigantesco, porque basicamente anulou a principal arma do OKC, a velocidade e a capacidade de acelerar o jogo depois de erros ou rebotes longos. Nos jogos 2 e 3, estava começando a parecer que o Thunder tinha conseguido transformar o tamanho físico do Spurs em um problema, ao invés de uma vantagem. O que deveria favorecer San Antonio acabou virando uma batalha desgastante. O jogo 4 não apagou totalmente isso, mas finalmente estancou o sangramento. E tudo isso leva ao ponto mais importante da partida. Porque, sinceramente, se você me perguntasse qual foi o principal motivo dessa virada na série, eu diria que não foi apenas o domínio nos rebotes. Não foram só os role players aparecendo. E nem foi apenas o Wembanyama carregando tudo sozinho. A quarta coisa que mudou completamente o jogo foi a forma como o Spurs passou a marcar Shai Gilgeous-Alexander.
Nos primeiros jogos da série, o plano defensivo de San Antonio era muito claro. Eles não queriam deixar o SGA jogar no mano a mano em hipótese alguma. Então toda vez que ele tocava na bola, vinha ajuda defensiva imediatamente. O Spurs praticamente vendia a alma para tirar a bola das mãos dele. No jogo 1, isso até funcionou em boa parte do tempo. Sim, Alex Caruso acertou 8 bolas de 3 e o OKC ainda conseguiu levar o jogo para 2 prorrogações. Mas o SGA nunca realmente dominou a partida como pontuador ou criador. Aí veio o jogo 2. O Thunder aumentou o nível físico da série. Venceu a batalha dos turnovers, o SGA começou a mover a bola muito melhor e Oklahoma City claramente começou a entender como punir essa cobertura defensiva. Mas no jogo 3 aquilo já parecia automático. O Thunder tinha visto aquela defesa tantas vezes que começou a parecer treino. O SGA recebia a bola, a ajuda defensiva do Spurs chegava exatamente como esperado e Oklahoma City simplesmente aproveitava a vantagem numérica para criar arremessos livres com facilidade. E como percebido, San Antonio provavelmente ainda tinha mais um ajuste guardado. E eles precisavam fazer isso, porque Oklahoma City vinha jogando talvez o melhor basquete que essa franquia já apresentou. No ataque, tudo funcionava como um relógio suíço, e defensivamente, eles estavam sufocando completamente o Spurs. Então, chegando no jogo 4, San Antonio simplesmente não podia repetir a mesma estratégia defensiva de novo, porque se repetisse, provavelmente seria atropelado mais uma vez. E é exatamente por isso que o que aconteceu no jogo 4 foi tão importante. O Spurs não simplesmente parou de dobrar no Shai Gilgeous-Alexander, porque isso seria loucura, mas eles deixaram de tornar a defesa previsível. Em algumas posses, a ajuda vinha de imediato. Em outras, eles apenas mostravam a ajuda para fazer o SGA hesitar por um segundo. E em vários momentos, simplesmente deixavam o defensor primário lutar sozinho por mais tempo no mano a mano. E essa variação mudou completamente o jogo, porque agora o KC não estava mais atacando exatamente a mesma cobertura defensiva toda a posse. Essa foi a grande diferença. San Antonio decidiu confiar muito mais nos defensores do ponto de ataque contra o SGA. E além deles fazerem um trabalho excelente individualmente, forçando mais uma noite de aproveitamento ruim do Shai, os roleplayers do Thunder também deixaram de encontrar arremessos fáceis o tempo inteiro. O resultado disso foi uma atuação defensiva simplesmente sufocante do Spurs. Eu ainda espero que o Thunder volte a converter muito mais arremessos quando a série retornar para Oklahoma City, mas ao mesmo tempo, acho que parte desse novo plano defensivo contra o SGA pode realmente funcionar pelo resto da série. O segredo, porém, é não exagerar demais nas marcações individuais, porque se você deixa o Shai confortável atacando o mesmo defensor por muito tempo, eventualmente ele vai começar a destruir o matchup. E foi justamente por isso que a maneira como os Spurs misturaram tudo foi tão importante. Eles não variavam apenas entre cobertura simples e dobra defensiva. Eles também trocavam constantemente quem estava marcando o SGA. Uma hora era Dylan Harper, depois Stephen Castle, depois Devin Vassell. Até Harrison Barnes apareceu em algumas posses. Era literalmente uma sequência interminável de defensores diferentes, acompanhada por coberturas diferentes o tempo todo. E foi isso que realmente começou a bagunçar o ritmo do Shai. E aí você soma isso aos turnovers que San Antonio estava forçando. Então não era só o fato do Spurs obrigarem o Thunder a aceitar arremessos ruins através de arremessos ruins. Eles também transformavam esses erros em transição rápida do outro lado da quadra. E quando isso acontece, o próprio Oklahoma City sabe melhor do que ninguém o quão difícil fica vencer um jogo. Porque essa é justamente a fórmula que o Thunder usa contra os adversários a temporada inteira. Agora, isso obviamente não significa que o OKC acabou. Esse time é bom demais para ser descartado. E eles ainda têm a vantagem de mando na série. Mas San Antonio acabou de colocar uma nova carta na mesa. E agora resta esperar qual vai ser a resposta do Mark Daigneault, porque ele é um dos melhores técnicos da NBA atualmente. É exatamente agora que treinadores desse nível realmente justificam o salário que recebem. Mas no fim das contas, a série chegou exatamente onde muita gente imaginava depois dos primeiros 4 jogos, empatada em 2-2. E nesse ponto, basicamente tudo volta ao zero. Os dois times precisam encarar o jogo 5 como uma guerra total. Porque até aqui, esse será facilmente o jogo mais importante de toda a temporada. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de conferir os conteúdos anteriores aqui do canal e também não se esquece de deixar o like e se inscrever, belezinha? Até o próximo vídeo, tamo junto.